Graças a Deus, irmãos. Amém! Esse amém foi medonho. Tá fraco, o povo tá fraco. De novo aí. Deus é bom. O tempo todo, né? Deus é bom. Sempre me alegro quando estou aqui com os irmãos. E nessa oportunidade gostaria de dividir um pouco a palavra de Deus com os irmãos. E vamos esperar que Deus fale aos nossos corações. Amém? Amém. Eu gostaria de ler, para ter como base a mensagem, que fica em 2 Reis, no capítulo 20. Vou colocar o óculos aqui para fazer a leitura, porque a idade chega para todo mundo. Passasse um pernilongo lá do outro lado da rua, eu conseguia ver daqui. Estava com a asa torta, assim, estava desalinhado agora. Antigamente eu era assim também. Tinha deles que até piscavam. Graças a Deus, agora está enxergando muita coisa, não. Igual o salmo que o pastor Antônio leu, salmo de Moisés, que foi uma oração que se tornou um cântico, né? Que os salmos são cânticos. E fala isso aí, da brevidade, né? Como passa rápido. Como a jovem estava falando aqui da escola, né? Do ensino médio. E parece que foi ontem que eu estava lá também. E passa muito rápido a vida. Passa rápido, como a metáfora que Moisés usou, né? Que passa como um vulto, né? Os irmãos acharam 2 Reis? Amém. 2 Reis é novo, é velho testamento, não vão procurar novo não. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu, não. Acharam? Amém. Pior que esse óculos aqui é só para ler, mas se eu usar ele, eu não consigo enxergar ninguém aqui na minha frente. Então, vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isto seria fácil. Faça a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de Acás. A vida, a gente passa por muitas dificuldades. E na história da humanidade não é diferente. Os dramas são recorrentes na história de cidades, países, nações e até o mundo, né? Tivemos a pandemia recente,
Na Idade Média tivemos a peste negra, que dizimou um terço da população. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que destroçou países, reformulou as geografias de países e mudou a história também. E na Bíblia também não é diferente. Vários personagens passaram por dramas intensos, dramas muito acentuados. Quando a gente lê, a gente vê José, por exemplo, foi vendido como escravo, ficou 13 anos como escravo, e foi muito doloroso para ele aquele período. Noemi, uma senhora que perdeu o marido e 2 filhos prematuramente, foi morar em terra estrangeira, longe da sua parentela, longe dos seus, experimentou a dor, o desamparo, voltou pelo deserto. E quando nós vemos apóstolo Paulo, Jeremias e muitos outros, mas esse rei que nós lemos aqui, ele tem um sofrimento, um drama muito intenso e acentuado. Isaías, ele viveu 3 grandes dramas, 3 grandes crises. Isaías, para a gente só se situar aqui, vou dar um pano de fundo para a gente compreender. Essa história aqui, ela está narrada em 3 livros da Bíblia. Ela está narrada em Crônicas, está narrado no profeta, no livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao 39, o 38 fala o que aconteceu aqui, mas no ângulo do profeta Isaías, que vivenciou todo esse drama do rei. E aqui, o cronista que escreveu o Reis, ele também dá todo esse pano. Então, o pano de fundo é o seguinte: o rei Ezequias, Judá, ele teve 26 reis. 19 reis. Desses 19 reis, apenas 6 serviram a Deus. O resto não valia uma caixa de fósforo usada. E o profeta Isaías aqui, a gente conhece a história dele, né, que ele foi o profeta messiânico e de grande relevância na história bíblica. Ele profetizou acerca do Messias, e ele foi contemporâneo, né, de alguns reis, inclusive do rei Ezequias. Ezequias, ele começou a reinar novo, com apenas 25 anos, e reinou 29 anos. Isso aconteceu no 14º ano do reinado dele. Ele fez muitas reformas importantes. Ele foi um dos reis mais ilustres, né, que serviu. Houve uma prosperidade em Judá. Teve a reforma religiosa e a reforma social. A reforma religiosa, ele reformou o templo, destruiu os altares, os ídolos, restituiu os músicos no templo, o sacerdote. Então, e social, ele fez muitas reformas na cidade, e a cidade prosperou muito pela presença de Deus. Mas no 14º ano, ele vive esse grande drama. Primeiro aqui, no primeiro versículo que a gente leu, fala naqueles dias, mostrando que o capítulo 20 está ligado ao 19. O que aconteceu no capítulo anterior? Ele teve uma ameaça de morte. Então, o primeiro drama dele foi uma ameaça de morte. Mas não foi uma ameaça de morte por qualquer um. Ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe. A Síria era a maior potência militar e bélica daqueles dias. Senaqueribe era o grande rei. Já tinha tomado várias nações, anexado seu território, entrava nas nações, matava a cúpula militar e política. Às vezes levava muito daquelas nações que invadiu, ele levou o povo cativo, destroçou o país, e ele envia um dos seus generais, chamado Rabizaque, um diplomata, porque diplomata de Síria não tinha nada, e ele vai até Judá, fala com o rei de Judá. O rei fica com medo. Judá, diante de uma potência igual a Síria, e ele pediu ouro, prata, ele deu tudo que tinha lá, ouro, prata. Eles levaram, mas passaram pouco tempo, voltaram com um exército numeroso, cercou a cidade, e ali falaram que ia invadir, que era para o povo sair da cidade, deixar o território, e fez ameaça nas portas de Judá, ameaçou o rei. E quando um rei invadia, um exército invadia uma nação,
às vezes poupava o povo. Quando era muito clemente, poupava a cúpula militar e a cúpula política, os ministros. Mas o rei jamais era poupado. Sempre seria morto. E morto com requinte de crueldade. Eles furavam o olho, arrastavam o seu corpo pela cidade. E essa era a ameaça real que Ezequias vivia. Mas se não passasse isso, Ezequias também, ele teve um diagnóstico de morte. Ele começou a passar mal durante aquele período, talvez aquela ameaça abalou ele psicologicamente, e aí uma junta de médicos o analisaram, e ali constatou que ele tinha alguma versão que fala úlcera maligna, outra fala chaga mortal, outra doença letal. Eu não sei qual que é a versão que fala aí na sua Bíblia, mas o certo é que os médicos não tinham como falar, a gente não tem o que fazer. Nos dias de hoje seria como um diagnóstico, uma metástase espalhou para o corpo e não há mais o que fazer. Você tem poucos dias de vida. E quando a pessoa tem um diagnóstico de morte, você vai até um médico e ele pega lá seus exames e ele fala: rapaz, você está com um diagnóstico ruim. Metástase espalhou para o corpo. Só de receber essa notícia, a imunidade cai, baixa. Se a pessoa tinha 3 meses de vida, já não... é um mês, né? E aqui, veja o drama. Ele tinha uma ameaça de morte pelo maior rei dos seus tempos, o Donald Trump do seu tempo, que era até parecido com ele, né? Arrogante, era prepotente. Ele tinha, agora, esse diagnóstico de morte, que era essa ferida mortal, uma chaga mortal, uma úlcera maligna. Mas se não bastasse isso, ele debilitado ali no palácio, deitado na sua cama, com dores agudas, no capítulo 38 de Isaías. Depois ele até se tornou músico também, ele compôs um cântico como Moisés, que está no capítulo 38. Ele narra a dor intensa que ele sentia. Ele na época não tinha remédios, igual hoje, morfina para dor. Ele fala que ele gritava à noite como se tivesse um leão esmagando os ossos dele, tamanho era a dor. E ele ficava grunhindo igual aos pombos, a noite toda gemendo de dor. E ali ele recebe a visita de Isaías, que também era seu amigo. Isaías vem, só que Isaías não veio para consolar. Isaías veio com a mensagem de Deus para ele. E a mensagem era a seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tá bom para tu ou não? A sentença de morte, diagnóstico de morte e uma ameaça de morte. O diagnóstico de morte, a ferida mortal, as dores que ele sentia, que os médicos falaram que não ia durar muito. O cemitério de São Luís estava lá esperando. Ele tinha ameaça e o exército já estava à porta. 200 mil soldados já tinham cercado a cidade. Esse Rabzaquei, que foi ele era tão... se você ler o capítulo anterior, ele começa a falar tantas blasfêmias ali na porta, e de forma tão arrogante que as autoridades judaicas falam: não, fala em aramaico, não fala em hebraico não, porque palavras tão baixas. Ia sitiar, eles iam passar fome, ia ter que comer fezes, mas falam tanta grosseria ali nas portas. Então essa ameaça de morte é a sentença de morte pelo próprio Deus através de Isaías. Que Isaías não é um profeta esses que a gente vê aí que sai e fica profetizando a revelia, falando o que não deve. Era Isaías, o profeta messiânico. Isaías não era menino, não brincava com a palavra de Deus. Ele era um profeta que viu Jesus 700 anos antes, no capítulo 53, ele viu Jesus desfigurado na cruz, no Gólgota, morrendo pela humanidade. Então a gente não está falando de qualquer profeta. Então você imagina o drama. Você com diagnóstico de morte, com corpo e metástases, uma ameaça pelo maior, o homem mais poderoso dos seus dias, e uma sentença de morte, o próprio Deus falar que você vai morrer. O que fazer? O que agir? O que esse texto nos ensina? Como agir num momento de drama tão intenso?
Eu não sei se você está vivendo, imagino que não seja tão intenso como esse rei Ezequias. Mas, de qualquer forma, Deus tem diretrizes, direção através desse rei, desse sofrimento, desse drama, que a gente fazer quando o dia mal chegar, quando a dificuldade sobrevir, quando as tempestades da vida bater nas nossas portas. O que fazer? O que a gente aprende aqui com o rei Ezequias? Primeiro, quando você viver drama, ou se você está vivendo um drama, primeiro, não busque mediador, vá ao próprio Deus. Ezequias aqui, ele era amigo de Isaías. Quando Isaías entregou a mensagem de Deus, ele podia ter falado: ô meu amigo, ora por mim, pelo amor de Deus, a vida já está tão difícil, ora por mim, vamos fazer uma campanha de oração aqui, unge aqui minha testa, clame a Deus, faça alguma coisa, ou sai procurando outros profetas, podia ter outro, vamos lá orar na casa da... Tem uma irmã ali que ela ora muito, né? E ela entrega os mantos, reteté, vamos lá orar na casa dela, fazer uma campanha de oração. Vamos lá no apóstolo da televisão que está curando todo mundo lá, vamos lá dar dinheiro para ele, pisar no sal grosso, colocar uma arruda atrás da orelha, vamos fazer qualquer coisa, uma romaria, mas vamos buscar essa cura. Ele não fez isso. Ele deixou o profeta embora. Ele virou para a parede e orou ao Senhor. Então, em momento de crise, irmãos, clame a Deus, busque a Deus. Quando, na cruz do Calvário, quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O seu acesso a Deus está aberto. Não precisa mais de mediadores. Deixa o profeta embora. Vai até Deus, você tem acesso a Deus. Faça igual a Ezequias, deixa o profeta, libera ele. Vá-te embora. Clame a Deus, busque a Deus. Tenha experiência com Deus. Lembra de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, que o rei trouxe para ele nas armaduras? Ele falou: não, eu tenho experiência com Deus, eu sou novo assim, estou com essa cara de moleque assim, mas eu já matei um urso, eu já enfrentei um leão, eu tenho experiência. A jovem aqui está falando dessas experiências que está tendo ali na escola, através da célula, né? Essas são experiências com Deus que vai te agregando, vai fortalecendo o seu caráter cristão, você vai conhecendo a Deus no dia a dia. E as experiências, as dificuldades servem para isso. Pare de buscar mediadores, vá até Deus. Ore, clame a Deus. Ana, você lembra de Ana, na dificuldade que ela teve? Ela foi ao templo orar, buscar a Deus. Não tinha nem palavras, mas Deus ouviu o clamor do seu coração. Então, busque a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que devemos ser transparentes e sinceros diante de Deus. O texto aqui fala que Ezequias chorou muitíssimo naquela oração. Mas como que é chorar muitíssimo? Ele encheu um copo desse de lágrimas? Isso é chorar muitíssimo? Foi uma oração longa? Como que foi? Como que é isso? Qual que é o segredo? A gente ensina para mim o segredo. Não foi uma oração longa, porque o texto aqui fala que o profeta entregou a mensagem, desceu as escadarias. Quando chegou, a minha versão fala pátio intermediário, outra versão fala pátio, né? Mas o certo é que talvez uns 10, 15, 20 minutos, isso aí não importa, mas a oração chegou até os céus. Foi, não é uma oração quantitativa, mas qualitativa. E aí Deus, quando Isaías chegou no pátio, Deus falou para ele: ó, volta, entrega a mensagem para Ezequias. Eu falei: mas eu acabei de vir de lá, já entreguei. Acho que o senhor não viu aí não, mas eu já acabei de vir de lá. Ele falou: volta, mas eu vou voltar, já falei, vai morrer, não vai viver. Sim, mas volta lá que eu tenho uma mensagem para ele. Mas é o quê? Ele vai morrer daqui 2 dias, é isso? É para falar o dia, vai ser daqui 2 dias. Ele falou: não, ele não vai morrer mais não, porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então Deus ouve a sua oração, Ele vê as suas lágrimas. No momento de drama intenso, às vezes a gente ora, a gente clama a Deus, a impressão que a gente tem é que a oração não está passando do teto. Mas nessa passagem aqui eu descobri que a oração ela não precisa passar do teto não, porque Deus está do seu lado, Ele ouviu a sua oração e viu a sua lágrima. Então a oração não precisa passar do teto não, Deus está do seu lado. Ele está vendo a sua oração, ouvindo a sua oração e vendo a sua lágrima. Na madrugada, quando você chora, Deus tem visto as suas lágrimas e ouvido a sua oração. Quando você chora no banho, que as lágrimas se misturam com a água,
Deus tem visto e Deus tem contemplado. Então, em momento difícil, seja transparente e sincero, clame a Deus. As pessoas falam, não, mas eu queria uma oração forte. Como que é isso, oração forte? A oração forte é essa, o coração quebrantado e contrito. Não adianta enfeitar. Tem gente que a gente está conversando com ele e fala, irmão, faz uma oração aqui, ele está conversando normal. Quando ele vai orar, ele já enfeita a voz. Meu Deus e meu Pai. Não precisa nada disso, não. É coração sincero, contrito. Não adianta enfeitar a pena do pavão, né? Mas Ezequias aqui, ele chorou muitíssimo, ele abriu o seu coração, ele rasgou a sua alma. Então, é ser transparente e sincero diante de Deus. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que nunca subestime o poder da oração. A oração, ela tem efeito sobre os propósitos de Deus. Porque Deus falou que ele ia morrer, depois deu 15 anos. A pessoa se fala, mas como que é isso? Deus se arrependeu, mas a Bíblia não fala que Deus é imutável, ele não muda, e que ele mudou. Tiago fala, né, que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Um dos atributos de Deus, então, são esses os atributos de Deus. Ele é imutável, ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso. No caráter de Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele é justo, ele é santo, ele é misericordioso, ele é fiel. Mas, com relação ao homem, os propósitos, ele altera, e a mudança de plano está dentro do plano de Deus. Então, lembra da 2 Crônica 7,14? Se o meu povo clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, a mudança de plano está dentro do plano de Deus. E quando a gente estuda teologia, né, isso aí na teologia chama antropopatia, que fala dos sentimentos de Deus. Então, para entender os sentimentos de Deus, a gente usa os sentimentos humanos para Deus. Alegria, a ira de Deus, tristeza, mostrando que Deus, ele não é destituído de sentimento. A sua dor, o seu drama, ele dói em Deus. Ele sente a sua dor. Então ele se envolve com o sentimento humano. Então quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele muda a sua direção, como aconteceu com Nínive, lembra? Sim. Havia uma sentença, mas eles se arrependeram, oraram, jejuaram, mudaram o seu curso de vida, voltaram a Deus. Deus tirou a sentença. Então aqui tinha uma sentença de morte, mas Deus tirou aquela sentença, porque com relação ao homem, Deus age, Deus é misericordioso, ele altera a sentença através do arrependimento do homem. Quando ele se arrepende, muda, mas a mudança, a sinceridade, Deus muda. Então, a mudança no plano de Deus, o plano de mudança depende do homem. Ele não muda os seus decretos, mas no projeto com a humanidade, o homem se arrepende, muda, Deus também muda, porque ele não é destituído de sentimento. A quarta coisa que a gente aprende aqui é que devemos ser humildes e se humilhar na presença de Deus. Ezequias aqui, a gente leu o capítulo anterior, ele tirou a sua coroa de rei, as suas vestes reais, e não só isso, não só exterior, mas ele se humilhou diante de Deus. Ele mostrou que não era nada, né? Ele tinha sentença de morte, ameaça de morte, não era nada. Então, às vezes a gente se exalta, a gente quer ser o que não é, e muitas coisas acontecem para a gente baixar a bola, baixa, diminui, porque nós não somos nada. E aí, ele se humilhou na presença de Deus, e devemos nos humilhar na presença de Deus. E na oração aqui, que ele fez, não sei se vocês se lembram ainda da leitura, ele fala: Senhor, eu tenho sido fiel em tudo, tenho andado nos seus caminhos. Porque não tem coisa pior quando você está passando por uma grande crise, um drama terrível, a sua consciência te acusando, você fala: mas será porque eu estou fazendo isso? Que eu fiz alguma coisa errada? Mas Ezequias, ele não tinha isso, porque ele tinha um caminho reto diante de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Mesmo que você tenha andado em caminhos tortuosos, se você se arrepender, voltar para Deus, mudar de vida, Deus muda a sentença. Lembra da 1 João 7? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas precisa andar na luz.
precisa andar com sinceridade diante de Deus, se arrepender. Mas qual que foi o desfecho aqui da história aqui? Ele tinha uma ameaça de morte, e não era de qualquer pessoa, era do Donald Trump dos seus dias, né? Do Império Assírio, arrogante, prepotente, com 200 mil soldados cercados a cidade, os generais xingando, esculachando todo mundo. E aí ele foi, orou, no capítulo 38 de Crônicas, ele fala que ele recebeu uma carta dos generais, com todas aquelas ameaças. E ele pegou essa carta, apresentou diante de Deus. Isaías foi lá entregar uma mensagem para ele, falou: fica tranquilo, nenhuma flecha será lançada contra a cidade. As muralhas da cidade eles não vão colocar, militarmente, e o texto que usa é tranqueira, que é uma rampa onde lança pedra nas catapultas. Ela não lançará nada sobre a cidade. E tem mais: eu vou colocar um anzol na boca do rei Senaqueribe, um freio, e vou levar ele para a sua cidade, Nínive. Ele vai ser morto à espada lá. Passou um dia, Deus chamou um anjo, só um, não foi 2 nem 3, falou: vai lá, resolve o negócio lá para mim. O texto, em Isaías e Crônicas, em Reis também, fala que em uma noite, 185 mil soldados foram mortos. Quando Senaqueribe acordou de manhã e olhou aquela multidão de cadáveres, ele se assustou, falou: rapaz, o negócio não... E isso aqui tem um historiador secular, ele fala que houve uma peste bubônica, né, que foram ratos que transmitiram doenças ali e dizimou o exército através daquelas doenças. Mas a gente sabe que foi intervenção de Deus, né? Houve uma intervenção e ele voltou para a cidade, e ali, passaram alguns dias, entrou no templo para adorar ao Deus Sírio, e ali foi morto a espada pelos seus filhos, e se cumpriu a palavra de Deus. Aleluia. Quando o profeta falou que Deus colocaria um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e levaria ele para Nínive, ele estava falando que ele seria guiado e forçado a se movimentar dentro dos planos e da vontade de Deus. Então talvez você fale: mas eu estou vivendo um grande drama, estou sendo perseguido, não é pelo rei igual Senaqueribe, mas é o meu chefe, é o meu vizinho, enfim. Mas Deus, ele pode colocar um anzol nos seus narizes, um freio na sua boca, ele ser movimentado, ser forçado a movimentar dentro da vontade de Deus. Aleluia. O que aconteceu aqui com Senaqueribe: 185 mil soldados, uma multidão de cadáveres. E quando ele foi, engraçado que Ezequias, ele orou ao Deus do céu, e esse general sírio estava blasfemando contra Deus. Ele falava: a gente já tomou dezenas e dezenas de nações, nenhum desses deuses puderam livrar. Quem é o Deus de você? Nações mais potentes do que vocês se ajoelharam e foram destruídas por nós, e vocês com essa prepotência. E aqui, quando ele entrou no templo do deus Nisroch, né, que era o deus da Síria, ele foi morto ali pelos seus filhos. Deus mostrando que ele tem o controle da história. A história não está a revelia, a história, ele tem o controle. Deus ainda continua no trono. Mas, além dessa ameaça de morte, ele também tinha um diagnóstico de morte. E como que aconteceu aqui? Isaías foi lá e falou com o profeta. Ele: rapaz, a ameaça de morte já foi, o rei está morto, o exército foi desbaratado, mas agora eu estou com um diagnóstico de morte, estou com dores, meus dias estão contados. Aí o profeta falou: pega lá meia dúzia de filhos, faz uma pasta. Mas agora isso é hora de fazer suco para a gente tomar, eu sofrendo aqui, você vai fazer suco? Ele falou: não, faz uma pasta. Fez uma pasta lá, um plástico, coloca sobre a ferida. Ele falou: vai ser curado. Ele falou: mas vou ser curado com isso, com fígado? Ele falou: vai, daqui 3 dias você vai se levantar e vai no templo adorar a Deus. E ali, Deus mudou a história e a sorte de Ezequias. E Ele quer mudar a sua história e a sua sorte. Talvez você
tem um diagnóstico que está te tirando o sono, você está com medo, mas sabe que Deus, além de controlar a história, Ele também é dono da vida e da morte, Ele tem poder. Ele acrescentou os dias na vida de Ezequias, Ele pode acrescentar dias na sua vida. O sofrimento de Ezequias era terrível. Quando você lê o capítulo 38 de Isaías, e esse sofrimento dele se tornou em cântico, né? E dizem que os cânticos mais bonitos vieram em grande sofrimento, né? Ele até virou cantor depois, se tornou compositor e cantor. Então o sofrimento serviu para muita coisa, né? Então, por pior que seja o diagnóstico, Deus, Ele ainda opera milagre. O Deus de Ezequias, Ele ainda, a doença era letal, e a gente depende do SUS, né? Precisamos muito, porque às vezes você fala, não, tem um ponto final na minha vida, mas Deus vai lá, paga o ponto final, coloca uma vírgula e sua história continua. Mas ele tinha um diagnóstico de morte, foi curado, não com fígado, porque fígado não cura câncer, né? Quem cura foi Deus. Ele tinha uma ameaça de morte, de um anjo só, não foi 2 nem 3 anos, um anjo só. E ele também tinha a sentença de morte pelo próprio Deus, né? E Deus, através da sua bondade e misericórdia, tirou aquela sentença de morte, mostrando que Ele tem o controle da vida e da morte, da história da humanidade, e Ele muda histórias de vida. Ele quer tirar esse ponto final que alguém colocou em sua vida, no seu ministério, e colocar uma vírgula e você continuar fazendo a obra de Deus. E Ezequias falou para ele, mas eu quero um sinal. E essa passagem ela é de uma interpretação muito difícil. Ele fala, aí o profeta falou, mas qual sinal você quer? Não existia relógio como esse nosso, digital, nem de ponteiro. O relógio era pelo sol, tinha um objeto no templo e tinha os degraus e a sombra batia, né, e ali mostrava mais ou menos a hora. Ele falou, você quer o quê aqui? Adiante ou atrás? Ele falou, adiante é normal, né, porque o dia vai passando, a sombra está na nossa frente e vai aumentando. Eu quero que recua. E assim aconteceu. E é uma passagem de difícil interpretação, porque eu acredito que Deus não mexeu no sistema solar, né? Ali pode ter sido uma ilusão de ótica local. O sol, as nuvens intensas ali, e aí recuou aquela sombra, porque se mexesse no sistema solar, muitas coisas aconteceriam no planeta. Mas o que importa é que houve a cura, houve o livramento, e Deus cumpriu o que havia prometido. E a mensagem de Deus é que, mostrando que Deus está acima do tempo. O tempo para a gente, o tempo passou, a gente não tem como voltar. Mas Deus, Ele está acima do tempo. Por isso Ele deu mais 15 anos para Ezequias. E Ele dá novas oportunidades. E ali mostrando isso, novas oportunidades. Aquela sombra que mostrava o tempo, né? Estava mostrando que Ele estava dando mais tempo para Ezequias. E ele teve mais 15 anos. Então, Ezequias, a oração dele, aqui no capítulo 38, ele fala, minha alma estava angustiada nesse canto que ele fez. Ele fala, minha alma estava muito angustiada. Não era para menos, né? Mas minha alma foi abraçada por Deus. E o que Deus quer fazer é isso, abraçar a sua alma. Às vezes você está angustiado, entristecido, mas Deus, Ele quer abraçar a sua alma. Assim como Ele abraçou Ezequias, deu nova vida para ele, restaurou a sua vida, não em todos os sentidos, né? Restaurou o seu ministério como rei, restaurou a sua força física, e espiritualmente. O que Deus quer fazer é isso, restaurar a sua vida, restaurar o seu ministério. Ele quer abraçar. Ele é um Deus que ama, e Ele quer abraçar a sua vida. Mas precisamos, como Ezequias, né? Lembra das lições? Clamar a Deus com sinceridade, buscar a Deus, não ser negligente, e Deus está do seu lado, vendo as suas lágrimas e ouvindo a sua oração. Então Deus reveste e Ele muda a sentença de morte, né? Ele reverteu a sentença que tinha sobre Ezequias. Ele quer fazer o mesmo contigo.
E aqui ele mostrou, né, que tem um controle da história, tem um controle da vida e da morte, e ele é um Deus misericordioso. Contra os inimigos, será inimigo da vida, ele mostrou que tem um controle, que a história não corre solta. Contra um diagnóstico, ele mostrou que tem controle sobre a vida e a morte. Jesus, ele venceu a morte na cruz do Calvário, né? E ele muda a sentença, ele dá a nova direção. Então o que Deus quer fazer é isso. Ele quer mudar a sua história de vida. No drama, você não está só. Às vezes a gente tem a impressão, né, que está vivenciando tragédias e muitas dificuldades, a impressão que a gente está só, que Deus nos abandonou, mas Ele não te abandonou. Ele continua contigo. Amém? Eu gostaria de orar. Vamos colocar o seu café. E você que quer receber uma oração, podemos orar, pastor? Quiser vir aqui na frente, vamos fazer uma oração. O Ezequias, ele falou: Senhor, eu falou para o profeta, eu quero um sinal. Me dê um sinal. E Deus deu um sinal. Então peça um sinal para Deus, que Ele te dá um sinal e vai mudar a sua história de vida. Ele vai abraçar a sua alma, assim como Ele abraçou a alma do rei. Ele quer abraçar a sua alma, Ele quer te dar nova esperança, fortalecer fisicamente, espiritualmente. É isso que Ele quer fazer. Impõe as mãos lá, pastor. Então, chama os obreiros para impor as mãos e vamos orar. Você no seu banco aí, feche os seus olhos, vamos fazer um clamor. Assim como o Ezequias, ele fez um clamor e Deus ouviu. Vamos clamar a Deus. Pode agir vamos clamar ao nosso Deus, vamos buscar a Deus. E Deus, Ele tem abraço do céu para a nossa alma. Senhor, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desampara.